começar a entender o que Jesus fala para nós sobre copo meio cheio e copo meio vazio. João 21, versículo 18. Jesus diz assim: na verdade, e bem na verdade eu te digo, que quando você era moço, te cingias a ti mesmo, ou seja, se vestia das roupas que você queria e andava por onde você queria. Mas, quando já fores velho, estenderás tuas mãos e outro se te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Mamãe, o biquinho está aparecendo tudo aí. Está dizendo para um povo específico. Jesus não está dizendo para qualquer essa palavra, não é uma palavra generalizada para a humanidade. Essa palavra é uma palavra para o povo de Deus, para os seus discípulos, porque ele está falando para Pedro. Porque nos versículos anteriores ele pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro amava ele. E ele falou com Pedro: se tu me amas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E ele chegou e falou esse versículo para Pedro: Pedro, quando você era novo, você andava do jeito que você queria. Você vestia suas roupas, colocava suas vestes, ia para onde você queria, mas agora não. Agora você não faz o que você quer mais. Agora você vai para onde eu te mando ir. Mesmo que você não queira. Deus opera de uma forma muito interessante nas nossas vidas. E eu vou falar hoje sobre recomeço dentro do tema do mês, que é mais uma vez. Nós estamos no mês com o tema mais uma vez. E esse tema mais uma vez, nós vamos trazer o tema hoje de recomeço. O recomeçar mais uma vez na presença de Deus. Pedro já tinha uma jornada na vida dele, já tinha praticado a sua jornada, ele era pescador experiente, um homem experimentado, tinha tido suas experiências ali com Jesus, mas Pedro, como ele já era um adulto, mas ele vivia aquele momento como se fosse uma criança, porque Pedro estava para começar a sua jornada, ou seja, o copo de Pedro estava meio vazio. Por mais idade que Pedro tinha, o seu copo estava meio vazio, porque ele ia iniciar uma jornada que ele não sabia qual era, mas uma jornada diferente do que ele tinha feito até então, porque até então ele fazia o que ele queria. A partir daí, ele não ia fazer mais o que ele queria, ele ia fazer o que Jesus o orientasse. Meu irmão, Jesus é Deus de projetos e Jesus é Deus de detalhes. Deus não te envia aleatoriamente para nada. Você nunca será enviado por Deus, como diz aquele ditado, a lá vão ter, sem orientação, sem direção. Deus é Deus de direção. E eu vou te provar isso por 4 grandes homens da fé. E nós vamos começar aqui por Abraão. Eu não vou ficar abrindo minha Bíblia, eu vou ler aqui, mas vamos lá na verdade nós vamos começar por Noé. Vamos lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 13 e 14, e eu vou ler para nós como é que Deus fez da mesma forma que ele fez com Pedro, ele fez com Noé, mostrando que para Noé, que o copo dele estava meio vazio, que Deus iria recomeçar algo na vida, através da vida de Noé. E vamos ler isso. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. 14. Faze para ti uma arca da madeira de Jofé, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Depois, aqui Deus vai falar para Noé todas as outras características que a arca devia ter. Mas o primeiro versículo diz o quê? Eu vou agir, eu vou fazer. A partir de agora haverá um renovo. A partir de agora algo novo acontecerá. Você sabe quantos anos Noé tinha mais ou menos nessa época? A gente não sabe se a idade era contada diferente, se os homens viviam de forma diferente, mas Noé tinha cerca de 500 anos nessa época. A Bíblia diz que Noé já era um homem rodado, e que Noé foi responsável por pegar uma arca construída durante 120 anos
Ele construiu a arca dizendo que o mundo entraria em dilúvio, acreditassem as pessoas ou não. Mas Noé participou de um renovo, de um recomeço, orientado por Deus através de um projeto de renovo por meio da vida de Noé, onde Deus iria prometer um recomeço. Nós vamos para outro homem de Deus. Nós vamos agora entender com quem aconteceu isso também. Nós vamos aqui vamos falar um pouquinho de Moisés, vamos em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 10 ao 12. E olha que eu vou usar sempre 2 versículos, porque num versículo Deus fala o que Ele quer fazer e no outro versículo Ele dá um projeto. Deus nunca fala o que Ele quer fazer sem dar um projeto. Então nós vamos ver isso. Êxodo 3, capítulo 10, versículo 12. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vamos lá? Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aleluia! Moisés, quando recebeu essa orientação, tinha 80 anos. Tomou um banho. Aí a gente pensa assim, mas Deus vai escolher pessoas jovens para fazer grandes projetos. Gravando aqui. Deus vai escolher pessoas vigorosas para fazer grandes projetos. Eu não sou o escolhido de Deus para agir dentro de um projeto dele, de um renovo, ou de participar de algo novo de Deus, seja na minha vida ou no ambiente que eu estou inserido. Mentira! Isso é algo que alguém pode ter colocado na sua mente. Mas Deus quer te usar para mostrar que o seu copo está meio cheio e que você pode desenvolver algo novo por meio da orientação de Deus. Deus é um Deus de novo, de novidade, de detalhes e de projetos. Mais uma vez, Deus se apresenta a Moisés, demonstrando que Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito. Moisés não estava esperando isso não. Moisés estava fugindo, porque Moisés tinha matado um soldado egípcio, fugindo para o deserto, para morar com seu sogro Jetro. E com 80 anos, Deus chega para Moisés e fala que ele vai capacitar ele e levar ele para tirar o povo do Egito, os hebreus do Egito, para levar onde Israel hoje, que está acontecendo tudo aquilo que a gente sabe que na época era Canaã. Né? Israel não chamava Israel. Israel era Canaã, a terra prometida. E tem grandes histórias lá que representam tudo aquilo que a gente está vendo a nível de guerra hoje. Então, detalhes de Deus, da vida de Noé, para construir a arca, para renovar a sua aliança com o povo. O detalhe de Deus na vida de Moisés, para levar esse povo do Egito. E o detalhe de Deus agora na vida de Abraão. Nós vamos ver em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 2. Então vamos lá. Noé, mais ou menos 500 anos. Moisés, 80 anos. Vamos ver Abraão. Deus fala para Abraão: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Como, Senhor? E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quem vai fazer de uma grande nação? Deus. Não é Abraão. Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, vai, usa toda a sua força, todo o conhecimento que você adquiriu. Com esses 75 anos, Abraão tinha 75 anos nessa época, com esses 75 anos, e você agora vai lá e vence na vida. Não. Abraão, eu te enviarei. Enviarei para onde? Para uma terra, Abraão. Que terra é essa? Vai, Abraão. Caminha, Abraão. Confia em mim, Abraão. O que a irmã falou aqui? Tem coisas que Deus faz hoje que nós só vamos entender amanhã. Muitas vezes nós estamos passando por um processo para atingir o propósito. Nós não estamos na quinta do propósito, por que essa camisa do propositado. Nós estamos num processo para atingir o propósito, mas Deus já está construindo os detalhes da sua vitória, independente do tempo de luta. Homens de 70 e 80 anos não lutaram na vida, não passaram por muitas experiências. Passaram, tiveram lutas.
profundas. Acharam, poderiam inclusive achar, a irmã falou aqui, em momentos que nós até deixamos de acreditar. Esses homens deixaram de acreditar. Moisés estava lá isolado no deserto, parado. Você acha que Moisés estava esperando Deus na sarça ardente? Não. Você acha que Abraão estava esperando Deus para mandar ele sair da terra da parentela dele? Não. Abraão era igual mineiro, preso, agarrado ali no meio dele, não queria sair dele não. E aí Deus chega para Abraão e fala: sai, meu filho, sai, porque eu te guiarei, você será pai de grandes nações. Sara riu quando os anjos chegaram e falaram que ela teria filho, que ela duvidou. Deus age na sua vida, independente se você acreditar ou não. O que você tem que fazer? Confiar. Confiar e entregar na mão de Deus pelo tempo dele. Mas não para por aqui não. Eu quero te provar que Deus tem um modo de operação e que Ele vai operar na sua vida, se já não está operando da mesma forma. Vamos lá. Então nós já vimos de Noé, nós já vimos de Moisés, vimos de Abraão. Vamos ver agora de Paulo? Vamos lá, depois de Cristo? Então vamos lá. Atos 26, versículo 15 e versículo 18. Como é que foi? Paulo falando. Tá? No capítulo 9, você vai ver Jesus se apresentando a Paulo. No capítulo 26, você vai ver Paulo relatando o que houve no encontro dele com Jesus. Paulo diz o seguinte: o que Jesus falou para Paulo? É Paulo contando. 26. Atos 26, capítulo 26, versículo 15. 15 ao 18. Muito bem. E disse Paulo, né, Jesus: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, ponte sobre os seus pés, porque te apareci com isto contigo, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas que pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Mais uma orientação de Deus para a vida de um homem de Deus. Paulo estava esperando servir Jesus? Não, ele era um matador de cristão. Mas o projeto de Deus tinha Paulo no caminho. Ah, mas então quer dizer que Deus quis pegar Paulo porque ele matava cristão? Paulo cumpriu o projeto de Deus. Paulo cumpriu as experiências que ele precisava cumprir para que fosse desenvolvido dentro da obra de Deus. As suas experiências, meu irmão, estão sendo forjadas para que você seja uma ferramenta perfeita na mão de Deus. Mas você pode atrapalhar a obra de Deus. Como é que pode ser isso? Se Paulo chegasse aqui e fizesse igual Jonas, que teve a orientação de fazer a vontade de Deus, e ele escolheu não fazer. E quem sofreu com isso? Ele mesmo. O próprio Jonas sofreu. Vamos voltar agora a lembrar o versículo que a gente leu lá no início de João, que Jesus falou: quando você era criança, você fazia o que você queria. Depois que você cresceu, você faz o que eu quero. Só que você será enviado a fazer o que eu quero e terá prazer nisso. Que coisa mais louca é essa? É o Espírito Santo que habita em nós, dentro da direção que ele nos envia, e dá certeza de sucesso. Porque com Deus não tem eu acho que eu vou chegar do outro lado. Com Deus é a certeza. Jesus disse aos discípulos: vamos para a outra banda do rio. Jesus não falou: eu acho que nós vamos chegar na outra banda. Não. Tinha uma tempestade e Jesus falou: nós vamos para a outra banda do rio. Quando Deus te envia, quando Deus te chama, quando Deus te capacita e fala: vai, meu amigo, fecha o olho e vai. Seu copo está cheio, seu copo não está vazio. Você pode estar rodeado de problemas, rodeado de situações angustiantes na sua vida. Mas se Jesus disse vai, a única coisa que você tem que fazer é confia. Acredita. Pula nos braços desse Deus transformador que vai te conduzir ao caminho que deve ir. O que Isaías falou lá no versículo, Isaías capítulo 6, versículo 8.
frase célebre de Isaías. O que ele disse? Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem me enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você já fez essa oração? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você sabe a seriedade que tem essa frase? Você está disposto a ser enviado por Deus a fazer a obra que Ele tem pela sua vida? Eu não acho que Deus tem uma obra pela sua vida, não. Tem uma obra pela sua vida. Você tem um propósito a ser cumprido por Deus, independente do seu grau de experiência ou não. Você já está sendo capacitado por Deus para uma obra que Ele tem para você e por meio de você. Você quer ser um Jonas ou você quer ser um Abraão, um Moisés, um Noé, que conseguiram concluir o objetivo que Deus trouxe para a vida deles? Você quer fugir do sofrimento, que quanto mais você luta para querer fazer o que você quer, mais longe você está da vontade de Deus, ou você quer dar continuidade ao projeto que Deus tem para a sua vida? Agora, o que a palavra nos ensina dentro das vontades, do modo de ação de Deus nas nossas vidas? Nenhum desses homens foi enviado sem um projeto na mão, sem uma direção, sem um caminho, mas era o caminho de Deus. Noé não sabia construir arca, nunca construiu uma arca na vida, e pelo projeto de Deus ele construiu. Abraão não sabia para que lugar ele iria, mas pelo projeto de Deus ele chegou. Paulo não sabia o que eram os cristãos. Eu vou trazer uma outra curiosidade de Paulo, porque Paulo matava cristão. Com cerca de 28 anos, Paulo teve essa visão. Só que Paulo se retirou durante 13 anos e ficou no deserto se capacitando, se relacionando com Deus, para aos 41 anos começar seu ministério. Moisés não sabia conversar, era gago. Deus chegou para Moisés e falou: meu amigo, você vai, eu vou te enviar ajuda. Mandou Arão para acompanhar ele e representar a voz dele. Moisés, em determinado momento, chegou: o que eu vou falar para eles? Eu vou chegar para os hebreus e vou falar que quem mandou eu vir libertá-lo? Vai falar para ele que eu sou. O eu sou, Senhor. É o Todo-Poderoso. É o Deus de tudo. Meu irmão, seu copo não está meio vazio, seu copo está meio cheio, porque você tem o suficiente para fazer a vontade de Deus. Se você ainda não está fazendo, você está lutando contra a orientação do renovo e do recomeço de Deus para a sua vida. Esses homens poderiam achar que a vida deles já estava na linha final, mas esses homens estavam apenas recomeçando as suas vidas debaixo da orientação de Deus. Quando a gente olha e vê o que está acontecendo no mundo, a gente fala: está chegando perto do fim. É normal que a gente fala isso, mas quem tem que falar isso é quem não conhece a Deus. Nós devemos falar: está chegando o momento do recomeço, porque nós viveremos numa terra que nós não conhecemos, novas terras e novos céus. Um novo ambiente está sendo preparado para nós. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Venha logo, porque nós, como Jesus disse, não vestimos e cingimos as nossas roupas conforme nós queremos mais. Nós andamos conforme a vontade de Deus, andamos debaixo da orientação do Senhor. E a única coisa que eu tenho que perguntar a Deus no momento de angústia é o que eu devo fazer, Deus, para que o seu projeto se cumpra. Abra os meus olhos, abra a minha orientação, me dê uma direção para entender onde eu devo pisar, para que os seus projetos que o Senhor já tem para a minha vida se cumpram. Porque eu tenho. Esses projetos já estão deliberados para você. É só você dar sequência. É só você olhar para o que esses homens passaram e se comparar, se posiciona. Às vezes a gente faz isso, né? Na conversa com um amigo, na conversa com alguém, às vezes a gente acha que a gente tem problema, mas a gente não tem problema não. Se olhar a vida do outro, o outro tem muito mais problema que você. E as experiências desses homens
São para nos mostrar que Deus chegou na vida deles, às vezes, em situação muito pior do que você está. Esses homens, às vezes, já estavam entregues. Eles já não esperavam mais nada da vida. Não esperavam mais nada da situação da vida deles. E Deus transformou. A Bíblia não diz em momento nenhum que todos esses homens buscavam ansiosamente por Deus. Não fala que Noé fazia isso. Não fala que eles são homens separados por Deus, para agir mediante a vontade de Deus. Não fala que Moisés estava fazendo isso, não fala que Paulo estava fazendo isso, não fala que Abraão estava fazendo isso. Eram homens tementes a Deus e que foram convidados a ter um recomeço, um renovo e uma nova experiência a partir da vontade de Deus na vida deles. E eu convido você comigo a ficar de pé hoje. Nós vamos fazer uma oração. E é uma oração para entregar as nossas vidas a Deus, para abrir a nossa mente para esse renovo, esse recomeço. Se a sua vida está no marasmo, se a sua vida você não vê possibilidade de novas experiências com Deus, ou se você não vê um horizonte, como a irmã diz, às vezes você está ali no meio de uma situação e não vê saída. Deus é poderoso para criar o que não existe. Glória a Deus. Ele é poderoso para criar o que não tem. Ele é poderoso para te enviar aonde você nunca imaginou, independente do grau da sua situação. Você sabe por quê? Porque Ele é Deus. Então vamos orar. Feche seus olhos, leve seu pensamento ao Senhor. Meu Pai, nós entramos na Sua presença. Entramos na Sua presença a Te clamar, a levar, ó Pai, as nossas vidas a Ti, reconhecer, ó Pai, que somos falhos. Muitas vezes, ó Pai, nós temos a falha de não acreditar naquilo que o Senhor nos diz. Mas nós estamos aqui ofertando as nossas vidas novamente, Pai, reconhecendo que o Senhor é um Deus de propósito. Não existe propósito se o Senhor não estiver nas nossas vidas, nos orientando, nos guardando e nos direcionando. Eu venho pedir hoje, Pai, que o Senhor venha renovar nas nossas vidas os seus projetos, os seus sonhos, os seus propósitos, que nós possamos ter isso claro em nós, para que nós possamos caminhar no seu encontro, caminhar, ó Pai, a sua vontade, caminhar, ó Pai, a sua direção, assim como o Senhor fez com esses homens da fé. Nós estamos aqui, ó Pai, servos, nos colocando debaixo da sua santa vontade. Por isso eu te peço, entra com providência na vida de cada um aqui hoje, Pai. Entra com a sua vontade na vida de cada um. Seja claro que cada um de nós tenhamos a direção daquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos caminhar orientados pelos seus projetos, não pelo nosso conhecer, não pelo nosso saber, mas pela orientação do Senhor, Pai. Nós clamamos, pedimos a orientação do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Só quer orar especial para alguém, para alguma demanda. Se alguém tiver uma demanda de saúde, uma demanda de realmente de projeto de vida. Senhor, eu quero lançar um projeto da minha vida, eu estou confuso, eu não tenho clareza. Eu quero que o Senhor me oriente, venha aqui à frente. Se você tem a oração de intercessão pela vida de alguém também, venha aqui na frente, pedir, pela vida de alguém, venha aqui, nós vamos orar por você. Você vai representar essa pessoa, pode ser que nem seja para você, mas você vai representar, você é um representante dessa pessoa. Intercessão eu aprendi uma vez. Intercessão é orar pela vida de alguém que não tem voz. Se você conhece alguém que não tem voz para estar aqui hoje e queira dar voz a essa pessoa, vem aqui, dê voz a essa pessoa. Seja uma bênção na vida de alguém que não tem condição de vir aqui hoje. Amém? Pastor, fique à vontade de fazer isso. Eu queria comentar que a minha esposa, a Edmar, estava orando. Eu senti que Deus orasse. A hora que ele passou aqui, depois queria que orasse, eu senti. A minha irmã está orando por você vai sair com a vitória hoje aqui. Eu acredito nisso. Deus capacita o seu servo. Está achando que Noé era engenheiro náutico? Não era, não sabia de nada, nunca tinha visto um barco.
Hoje, se mandar eu construir um olhando aí, é fácil. Capaz da gente fazer. Porque nós estamos precisando nos confortar mais, né? Tantas coisas terríveis que estão acontecendo. Mas nós temos esse refúgio. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Se nós estamos aqui é porque nós estamos procurando por Ele. Nós temos certeza de que aqui nós vamos encontrar descanso, refúgio, segurança. Então, lá no Salmo 91, eu vou tomar tempo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Quem diz? O Senhor, não é? É o Senhor que está dizendo: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seca que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisará o leão e a aspa, calcará aos pés do leãozinho e serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei.